Eu queria agradecer imensamente o convite da Escola da Magistratura, na pessoa da desembargadora Inês da Trindade Chaves de Mello, cumprimentar todos os colegas de mesa, agradecer ao professor Stefan pela brilhante palestra com a qual ele nos brindou. Às vezes, na posição daí, onde os senhores estão assistindo, pode parecer algo mais simples, mas eu posso assegurar o quão complexo é fazer um levantamento de vários ordenamentos jurídicos, fazer o alinhamento dos pontos de convergência e divergência entre esses pontos, identificar cada uma das questões, né? O professor Stefan, ele nos falou sobre legitimidade, nos falou sobre competência, nos falou sobre distribuição de custos, identificação dos direitos que podem ser objeto das ações coletivas. E aí, enquanto o professor falava, eu tomei algumas notas aqui e gostaria de focar na questão da legitimidade, né? Que eu acho que é uma questão chave se nós pensarmos, por exemplo, num triângulo, né? Vamos imaginar aqui rapidamente um triângulo onde numa das pontas eu tenho o Brasil, na outra ponta eu tenho os Estados Unidos, na terceira ponta eu tenho a realidade europeia hoje. Então, como é que o Brasil lida com a questão da legitimidade? A nossa legislação não permite ao cidadão, não permite ao jurisdicionado ajuizar uma ação civil pública. Mas, por outro lado, ela também não impede esse cidadão de ajuizar a sua própria ação individual. O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor diz ainda que, se na pendência de uma ação individual sobrevier a uma ação coletiva, o juiz desta ação individual deve intimar o autor e dar a ele a oportunidade ou de prosseguir com a sua demanda ou de requerer a suspensão do processo até que se resolva, até que se chegue ao resultado da ação coletiva. No sistema norte-americano, como o professor salientou, a legitimidade repousa no cidadão. É o que eles chamam de self-appointment, né? Autonomeação. Tem um grupo de pessoas lesadas, num grupo, numa coletividade, sempre tem aquele que é mais ativo, sempre tem aquele que toma a iniciativa, que toma a dianteira, né? Os mais antigos, talvez, vão se lembrar de alguns filmes que nos marcaram aqui no Brasil. A gente teve o Erin Brockovich com a Julia Roberts, a gente teve a Civil Action com John Travolta, né? São filmes aí mais antigos, mas que retratam muito bem isso. A Julia Roberts, lá no filme, ela identifica uma hipótese de dano à comunidade dela por conta de um envenenamento, enfim, de uma postura lá de uma empresa, e ela vai literalmente de porta em porta, batendo na casa das pessoas e falando: olha, nossa comunidade está sendo vítima de um dano ambiental, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então ela meio que se autonomeia a representante daquele grupo e começa a tomar as providências, e vai até o tribunal, e, enfim, não vou fazer um spoiler aqui para aqueles que não viram o filme ainda, mas mostra muito bem esse lado humano, esse lado do indivíduo, que tem muito a ver com a cultura norte-americana, né? A cultura norte-americana, ela praticamente empurra o sujeito a tomar a iniciativa, né? Ele não pode ficar sentado esperando que o governo vá fazer alguma coisa por ele. Ele tem que tomar a iniciativa e fazer alguma coisa, né? A gente tem um ditado que é go big or go home, né? Ou faz direito, ou faz uma coisa para impressionar, ou vai para casa e não faz nada, né? Isso é cultural, as crianças são educadas dessa maneira. Então a gente também não pode ignorar certo ou errado, não estamos entrando aqui no mérito, mas a gente não pode ignorar a influência que esse traço cultural tem sobre a personalidade e, por via de consequência, sobre o que se faz no direito americano. Então, no Brasil, o cidadão não pode, somente aqueles órgãos previstos lá no artigo 5º da lei, né? 80% daqueles órgãos são públicos, MP, Defensoria, pessoas jurídicas de direito público interno, e 20%, numa proporção aí, são associações privadas, né, que podem tomar essa iniciativa da ação coletiva.
E na Europa, o professor estava nos apresentando a ideia de se buscar um sistema intermediário, dando legitimidade a alguns órgãos públicos e alguns órgãos privados, né? É bem verdade que já se tentou no Brasil, em algumas oportunidades, dar legitimidade para o cidadão. Quando a comissão que buscava elaborar um código de processo coletivo, né, da qual vários colegas nossos aqui participaram, o professor Aloysio Mendes foi um dos membros, um dos coordenadores dessa comissão. A professora Ada Pellegrini, saudosa, falecida professora Ada, tinha essa teoria de dar legitimidade ao cidadão. Lá na Estácio, no nosso PPGD, nós tivemos uma tese, alguns anos atrás, muito interessante, de um mestrando que buscava fazer uma alusão ao processo penal. Foi uma das teses mais interessantes que nós tivemos. Ele buscava fazer uma interpretação analógica da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Então, ele sustentava o seguinte: olha, os órgãos públicos têm que entrar com a ação civil, tem que ajuizar a ação coletiva. Se nenhum órgão público ajuizar a ação coletiva, eu aplico por analogia o mecanismo do processo penal e o cidadão poderia ingressar com a ação civil pública, né? Subsidiariamente. Daí ele teria que provar o quê? A inércia dos órgãos públicos, dos órgãos legitimados. E, por outro lado, a gente tem no direito norte-americano o professor Owen Fisk, que é uma referência nessa área de tutela coletiva. O professor Fisk tem um texto intitulado The Class Action Rule, ou seja, a norma da class action, a regra da class action, onde ele critica, e nesse ponto o professor Stefan me parece concordar com esse argumento, onde ele critica muito essa legitimidade que é dada ao cidadão nos Estados Unidos. Primeiro porque há um certo abuso, né? Há uma patrimonialização excessiva, há uma monetarização. A ação coletiva é vista como algo puramente patrimonial. O Fisk, nesse artigo, chega a dizer que os americanos deveriam repensar a legitimidade ao cidadão. Porque, na medida em que você transfere essa legitimidade para órgãos públicos, você atrela o interesse coletivo ao interesse público. Você evita que uma ação coletiva seja manipulada, e aqui estou usando manipulação no sentido pejorativo, seja manipulada apenas para obter lucro para uma categoria de pessoas. Sem contar o grave problema do financiamento de ações civis públicas, que hoje é a regra nos Estados Unidos. O cidadão não tem dinheiro para bancar uma ação civil pública, tudo lá é muito caro. Então, os escritórios bancam a ação civil pública. É como se você pudesse escolher, você tem 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Você pode fazer uma aplicação financeira, você pode comprar ações na Bolsa de Valores, você pode comprar um fundo imobiliário, você pode aplicar aquele dinheiro de várias maneiras, ou você pode financiar uma ação civil pública, que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E a doutrina norte-americana é cheia de exemplos em que, em ações civis públicas, o advogado que financiou, no fim das contas, acaba recebendo mais do que o lesado, acaba recebendo mais do que as pessoas que foram vítimas. Então, dentro desse panorama brasileiro, norte-americano, europeu, dentro dessa visão, eu perguntaria ao professor Stefan, dentro da sua experiência e dentro desse estudo que ele vem fazendo em vários ordenamentos jurídicos, sobretudo no direito europeu, qual seria, na sua visão, professor, o sistema mais equilibrado de legitimidade, né? Deveríamos ponderar a legitimidade dos órgãos públicos com os órgãos privados, deveríamos admitir a legitimidade do cidadão em alguma situação específica, ou jamais admitir a legitimidade do cidadão, ou concentrar só em órgãos públicos. Queria ouvir qual desses cenários o professor acha que seja aí talvez fruto dessa experiência que nós temos acumulado ao longo dos anos, qual seria o cenário mais adequado. Okay, thank you. Thank you for your question. I will come back to that, I think, probably this afternoon or tomorrow. What I think is basically a combination
of these different techniques. So what I don't like is that strict division between public and private enforcement. I think one should look, regarding dispute resolution in general, to a more integrated and a more holistic approach. And this is basically the conclusion of this book. One of the examples that we touch upon in this book is, for example, the possibility for public bodies, but again, I will come back to that later when I will speak more about public enforcement and regulatory redress. And it already exists in some countries, for example, in Denmark, where public bodies have a core function of upholding the law, but that are using sometimes private instruments to achieve that goal. For example, in Denmark, the biggest consumer regulator, who is a public body, has standing to bring an opt-out class action. But that regulator never brings that opt-out class action. He uses this as an instrument to force companies to settle these cases outside of the court. And this is a beautiful example of which public enforcement and private enforcement are intertwined. Another example is, I will speak later about the role that ADR entities, consumer ADR entities, can play. Well, one of the proposals, and this is another example, is that when these consumer ADR entities are being confronted with an issue of law, then of course it's not up to these consumer entities to decide what the law is, it's up to the courts. And then a technique that is being used is the technique of what are called prejudicial questions. Then that ADR entity can go to the court, ask the court what the law is, what the interpretation of the law is, and then to try and settle the case out of court. So I think this should be the future, and I think not only in Europe but also in other countries. For example, in this country, in Brazil, where you see, I think, the class actions in Brazil, there are some deficiencies of that system. But okay, one of the options is you can change the procedural rules and you can amend the procedural rules. But another thing is to take a step back, look at other techniques, look at what exists, for example, in public enforcement, and try to adjust that to resolve the same problems. So I very strongly believe in a more integrated approach, especially regarding public versus private enforcement. Obrigado, professor. Pô, satisfeitíssimo. Muito obrigado. Voltamos a palavra à excelentíssima senhora desembargadora Inês da Trindade para a entrega dos certificados. Palavras finais. Mais uma vez agradecer aqui a palestra do professor Stefan Wuth, que está muito engrandecendo aqui a nossa escola. E agradecer também a colaboração, né, prestimosa do doutor professor Dalla, que realmente salientou pontos importantes da palestra, e eu vou concedê-lo, como é de praxe da Escola da Magistratura, o certificado de participação. Opa! E vamos fazer uma parada, né, agora para o almoço, e às 2h30 voltaremos, né, que será class actions, né, e principalmente tratar da questão da corrupção, um tema importantíssimo. E nosso debatedor à tarde será o desembargador Calmon, que participará do nosso evento. Muito obrigada a todos. Voltaremos às 2h30. Primeiramente, queria agradecer aqui ao convite que a professora desembargadora Inês Trindade Chaves de Mello me fez, juntamente com a professora Larissa, para poder estar aqui neste evento. Principalmente é uma grande honra, satisfação participar pela primeira vez aqui do fórum presidido pela desembargadora Inês. Este fórum já tem tido algumas atividades bastante importantes e, para mim, é uma grande honra e satisfação estar novamente aqui na Emerge, só que desta vez inaugurando, pelo menos da minha parte, estreando na participação do fórum presidido pela desembargadora Inês.
Também queria agradecer aqui especialmente a Emerge, né? É sempre uma alegria retornar a Emerge. Já estive aqui algumas vezes e sempre muito oportuno, porque sempre que aqui venho, saio mais enriquecido, né, com o que eu pude ouvir e debater e aprender durante o período, mais do que trazer alguma contribuição propriamente para a Emerge. Também cumprimentar o professor Stefan pela exposição que acabou de ser proferida. Para nós aqui no Brasil, é muito interessante ouvir as experiências do direito comparado, em especial na Europa, já que nós somos, de fato, um país, né, no caso o Brasil, que tem ou recebe até hoje muita influência dos países europeus, principalmente do sistema jurídico europeu, e mais do que em matéria processual relacionado ao sistema norte-americano, ao sistema estadunidense, nós temos uma influência muito forte da Europa, em especial França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, obviamente, né, até pela colonização, mas é sempre muito oportuno. E na minha condição aqui, propriamente de debatedor, ou apresentar algumas reflexões sobre o tema das ações coletivas, dinheiro público, corrupção e fraude, o que eu tenho aqui rapidamente a pontuar, com base no que foi exposto pelo professor Stefan, primeiramente a importância que esse tema nos traz para fins de reflexão, principalmente no estágio atual que o Brasil vem passando, né? Eu, não só como professor, mas ao mesmo tempo como magistrado, já com alguma experiência, tenho acompanhado alguns desdobramentos que nós temos identificado acerca das questões não só propriamente ligadas a temas políticos, mas principalmente as questões criminais e, ao mesmo tempo, com repercussão civil, envolvendo exatamente grandes esquemas de corrupção, de fraude, né, que ocorrem aqui no Brasil. E que, obviamente, não é uma particularidade nossa, mas que aqui, obviamente, para nós que somos brasileiros e vivemos, portanto, nessa realidade, acaba nos impactando de modo muito mais próximo. O exemplo que cada vez mais tem sido divulgado, né, o exemplo da Operação Lava Jato. O professor Stefano já deve ter tido notícia a respeito de alguns dados propriamente ligados à Operação Lava Jato, e ainda que ela ainda esteja em curso, né, em razão dos vários desdobramentos que ocorreram, um deles, propriamente ligado às questões envolvendo contratos e outras operações relacionadas à Petrobras, né, uma grande companhia que existe aqui no Brasil, no ramo do petróleo, fez com que nós tivéssemos não só repercussões no âmbito da jurisdição penal, como também repercussões no âmbito da jurisdição civil. Hoje já há não só inúmeras ações penais, não só ajuizadas em tramitação, algumas já julgadas, e também ações de improbidade administrativa e também ações de reparação de dano decorrente de atos praticados contra não só a própria Petrobras, né, como pessoa jurídica, mas também aqueles que de fato estariam sendo ou foram prejudicados em virtude desses acontecimentos que cada vez mais se divulgam, são noticiados no âmbito do nosso sistema jurídico. Então, para nós, de fato, o tema é muito atual, muito relevante, e é importante nós ouvirmos como, tanto na Europa especialmente, mas também nos Estados Unidos, tem sido enfrentada essa questão, obviamente com as devidas proporções, né, em razão de outros tipos de fraudes e outros tipos de comportamentos ligados à corrupção, mas de todo modo é importante como no Brasil nós podemos cada vez mais identificar problemas desse particular. Fazendo algumas comparações até por sugestão da desembargadora Inês, primeiramente nós temos aqui no Brasil
um princípio jurídico que é bastante utilizado no nosso sistema jurídico e também do sistema de justiça, que é o de uma certa independência relativa das instâncias. Isso significa dizer que não necessariamente o mesmo comportamento que pode ser considerado um crime no âmbito do direito penal terá também a sua qualificação como um ato ilícito na esfera civil, né, ou na jurisdição civil, como também poderá ser configurado um ato de improbidade administrativa, como também poderá ser considerado um ilícito funcional em havendo um servidor público, né, envolvido na prática de determinado ato. Então, ao menos, né, eu aqui identifico, desembargador Inês, pelo menos 4 instâncias que nós poderíamos ter até acerca de um mesmo acontecimento, de um mesmo fato, com as suas repercussões na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera de improbidade, na esfera dos atos de improbidade. Ou seja, na realidade, em tese, e em alguns casos até deixa de ser em tese, mas sim na prática, nós temos 4 ações distintas, muitas vezes tratando do mesmo fato, com as diferentes repercussões que esse fato pode gerar. Eu falei sobre o princípio da independência relativa das instâncias. Por quê? Porque, de fato, nós temos também alguns mecanismos que permitem que nós possamos, de alguma forma, racionalizar esse sistema jurídico e judicial para, por exemplo, não se discutir mais sobre autoria e materialidade quando esses 2 pontos tiverem sido definitivamente resolvidos no âmbito da jurisdição penal, seja quanto à definição da autoria e da materialidade daquele estelionato, daquela corrupção ou daquela fraude, seja em relação à autoria desse comportamento. Então, se o juiz criminal definir a partir, seja de uma sentença condenatória, ou seja de uma sentença absolutória, no sentido de que houve o comportamento, houve o fato, e esse fato foi praticado por aquele autor, e, portanto, presentes os demais requisitos, haverá um juízo de condenação. Esses 2 pontos, autoria, materialidade, não podem mais ser rediscutidos em outra esfera, ainda que tenhamos outras questões que precisarão ser discutidas. Da mesma forma, se o juiz criminal definiu que não houve o fato, ou a materialidade não está demonstrada, ou, apesar de ocorrido o fato, não houve autoria demonstrada sobre aquele fato, da mesma forma, esses dois pontos ficarão cobertos pela coisa julgada no âmbito da jurisdição penal, que também vão repercutir na jurisdição civil e na jurisdição administrativa, em sentido amplo, né, podemos assim chamar, seja no processo administrativo disciplinar, seja nas ações de improbidade administrativa. Tá? De todo modo, também é importante frisar que nem todo ato que pode caracterizar improbidade administrativa, ou mesmo um ato ilícito funcional, ou mesmo um ato ilícito na esfera civil, corresponde a um crime. E, portanto, nos casos em que só há uma repercussão nessas outras esferas, a princípio nós nem teremos a ação penal. Exatamente porque não se trata de uma conduta tão relevante no âmbito do direito penal a ser considerada crime, mas que para o direito civil, para o direito administrativo, para o direito sancionatório, né, é sim tratada como um ilícito nessas outras esferas. Então nós já temos essa diferença aqui que de algum modo acaba repercutindo nas ações que o Poder Judiciário brasileiro acaba por ter que tramitar e efetivamente apreciar no momento próprio em relação a isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui diz respeito exatamente a essa repercussão, que eu posso chamar coletiva, né, de determinados atos e comportamentos que podem gerar não só
uma condenação criminal, mas também uma reparação de danos a um sem número de pessoas, como não só os consumidores, como não só aquelas vítimas daquele estelionato, daquela fraude que foi praticada, enfim. E aí nós temos exatamente aqueles que, com base nos seus interesses individuais, podem vir a ter realmente como obter uma resposta do Poder Judiciário brasileiro a respeito dos danos que foram por ele sofridos. Havendo a sentença condenatória criminal, sem dúvida, já há pelo menos 2 pontos, como eu falei, em termos de materialidade e autoria, que já foram resolvidos através dessa definição na jurisdição penal. No entanto, e aí entram alguns complicadores que até gostaria depois de ouvir o professor Stefan a respeito. Por exemplo, a quantificação do dano. Porque nem sempre na jurisdição penal será possível, ou pelo menos no sistema jurídico brasileiro, que o juiz criminal tenha condições de efetivamente quantificar o dano que cada uma das vítimas teria sofrido em virtude daquele comportamento, daquele ilícito. E aí nós temos, pelo menos em termos de processo de conhecimento, uma área ou uma matéria que precisará ser definida ainda em sede de cognição, não propriamente, portanto, de execução, que é a quantificação daquele dano. Eu me recordo e costumo até manifestar em julgamento, como relator e até desembargador em determinados casos, sobre questões. Me recordo de um episódio que ocorreu no Espírito Santo. O Espírito Santo está abrangido pela jurisdição TRF da 2ª região, em que houve um acontecimento num determinado laboratório, salvo engano, que fabricava determinado tipo de medicamento, e a partir de problemas ligados a esse processo de fabricação desse medicamento, inúmeras pessoas, um número razoável de pessoas, foi contaminada a partir de um medicamento que não tinha sido devidamente testado, enfim, e isso gerou uma repercussão muito grande, inclusive com lesões corporais e lesões permanentes para determinadas pessoas, e algumas até vieram a falecer, E aí, a partir de uma ação civil pública, baseada nos acontecimentos relacionados àquele caso, houve uma condenação aos responsáveis, em relação aos responsáveis por aquele acontecimento, mas a quantificação relativa a cada uma das vítimas ficou para ser resolvida em sede de liquidação. Isso eu estou até me referindo no âmbito da jurisdição civil, Nem houve propriamente que se cogitar, pelo menos naquele episódio, alguma repercussão penal, pelo menos no caso concreto, o que nós temos ainda hoje apreciado, em fatos já ocorridos há 10, 15 anos atrás, é exatamente a liquidação do dano causado ou ocorrido no âmbito daquelas questões, Por isso, eu gostaria de ouvir depois o professor Stefan sobre o tema da quantificação desses danos, principalmente a cada um dos ofendidos, a cada uma das vítimas, para poder exatamente verificar como o nosso sistema funciona de modo talvez diferente em relação a alguns países europeus, em especial a Bélgica, em especial os países que o professor Stefan está mais afeito, mais acostumado a lidar. Um outro tema que eu gostaria também de trazer para fins principalmente de reflexão sobre a temática central aqui desse painel tem a ver com a atuação ou funcionamento dos órgãos de controle por parte, seja da administração pública, no sentido mais estrito, ou seja, dos órgãos do Poder Executivo, mas também em relação à atuação do Poder Judiciário. E faço essa menção principalmente no caso brasileiro, a partir da criação e da atuação ainda relativamente nova ou recente do Conselho Nacional de Justiça no Brasil. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que foi instalado em 2005, na realidade tem 14 anos de existência, tem se preocupado há algum tempo em buscar criar alguns mecanismos e instrumentos que possibilitem uma maior efetividade do sistema de justiça. E a ideia da efetividade tem muito a ver com a temática, ainda que central desse painel, que não adianta nós termos uma sentença condenatória
e até foi dito isso, até num caso lá concreto, o professor Stefan trouxe, o que vale, na prática, haver uma sentença condenatória a determinadas pessoas que teriam praticado um determinado ilícito, né, se nós não tivermos condições de pôr em prática ou colocar de fato aquela condenação para fins de satisfação do direito daquele que foi a vítima, daquele que foi ofendido. Então nós temos também um grande problema aqui, que é de efetividade da jurisdição por força da morosidade, por força muitas vezes daqueles que agem ilicitamente já se programarem para, em sendo condenados, não haver condições de efetivar aquela condenação, né, principalmente na esfera civil, né, e, portanto, desviar bens, transferir para colocar em nome de outras pessoas, enfim, criar mecanismos para exatamente inviabilizar o cumprimento de uma sentença ou de uma decisão que possa vir a ser condenatória. Então, nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça tem buscado instituir algumas políticas voltadas ao Poder Judiciário, de modo a tentar dar mais concretude, mais efetividade ao funcionamento do sistema de justiça. Eu gostaria de ouvir do professor Stefan se isso também, de algum modo, ocorre na Europa, né, especialmente no que tange ao sistema de justiça em termos de efetividade, porque esse é um grande problema que nós identificamos aqui no nosso sistema de justiça brasileiro. Eu até costumo dizer, no meu caso específico, e aí dou meu exemplo não como julgador, mas como parte. Eu fui, durante 11 anos, professor de uma instituição educacional aqui no Brasil, né, integrando inclusive programa de pós-graduação, e nos últimos 5 anos, salvo engano, de existência dessa instituição, simplesmente foram tantos os problemas ali causados, inclusive em termos de fraudes e outros ilícitos, que simplesmente os professores deixaram de receber salários, não houve recolhimento de FGTS, etc., etc. E, por força do que aconteceu, obviamente eu ingressei com uma reclamação trabalhista, juntamente com vários outros professores. Tem uma sentença que eu já coloquei no mural, né, no quadro, assim, uma sentença do Justiça do Trabalho, né, condenatória da instituição e daqueles que estariam à frente da instituição, mas ao se identificar, ao se procurar bens daquela instituição, simplesmente não existem bens. Os bens já foram dilapidados. Enfim, então esse é um grave problema que nós temos no nosso país, porque é o que eu falei, o que adianta termos uma sentença se na prática essa sentença não terá como ser efetivada, né? Então o CNJ tem tido uma preocupação muito grande em relação a buscar instrumentos de maior efetividade, seja através da tecnologia, né, com o Bacenjude, né, o Bacenjude, para o professor Stefan entender, é um sistema eletrônico que permite, através do Banco Central do Brasil, que é uma autarquia, que haja imediatamente a busca de valores constantes de bancos, instituições financeiras ligadas ao sistema financeiro, para poder bloquear, né, valores ou penhor online, fazer a chamada penhor online em relação aos valores, mas muitas vezes isso já sendo conhecido por parte dos devedores, eles acabam, obviamente, tentando se furtar a essas medidas e todas as vezes que a gente busca, né, principalmente naqueles que são os famosos e mais do que conhecidos grandes devedores, não se localiza mais valor, ou seja, de algum modo esses valores foram desviados, foram transferidos, etc, etc. Enfim, então, feitas essas considerações, não querendo me alongar aqui no tempo em razão do nosso painel, para poder ouvir ainda mais o professor Stefan, eu de novo agradeço aqui a professora e desembargadora Inês, como também a professora Larissa, e obviamente também estou aqui aberto para qualquer outra consideração. Muito obrigado. Okay, the first question had to do with the quantification of harms. Isso. Which is not a huge problem. What usually will happen is, I don't know if this is the case in Brazil, but the court will usually appoint an expert. In criminal, for example, in tax cases, in all kinds of cases, even when you have victims who suffered physical harm, then the court will appoint experts that will assess the damages
and usually the court will follow, in 99% of the cases, they will follow the report of the expert. The other problem, the second question is a little bit more challenging and basically deals, you speak about the effectiveness of the judicial system, but I understand it basically talks about the enforcement of judicial decisions, which is an issue. There are a couple of remarks that I would like to make. First of all, which is, and it has nothing to do with assets, it has to do with the enforcement. And now I speak mainly about Belgium, but I think it also applies to other European countries. A big problem in Belgium now is the enforcement of decisions of criminal judges, for example, regarding fines and prison sentences. You basically really have to do something terribly wrong before you go to prison. For example, all prison sentences lower than 6 months are just not being enforced. You do something wrong, you have a prison sentence of 5-6 months, not enforced, okay? Which is a big problem and which leads to a lot of frustration of judges. Fines is exactly the same. So if a criminal judge convicts somebody to pay a fine, then it's up to the government. There's a government agency that has to try and find assets of the defendant to make sure that that fine is being paid. It doesn't work very efficiently. Regarding civil claims, people who suffer damages, there are some solutions. And what is happening, there are 2 points that I would like to make. 3 points that I would like to make. First, what public prosecutors sometimes do when they are doing a criminal investigation, they use what are called criminal preservation orders. They see a company is doing something wrong. The company is not being convicted yet. They already attach the assets of the company, and it's called a preservation order. The government doesn't sell it, but it's given to somebody to keep it with him or her. For example, the bank accounts are being frozen, and then later, when the company or the person is being convicted, then they can use this. This is the first point. The second point, moving assets. Since a couple of years, we have in Europe what is called the European Preservation Order. Okay? There's an exchange of information between the different countries. So, for example, if you have assets in Belgium, okay, you know, okay, I will be convicted by a Belgian criminal judge. I will very quickly move my assets to France or Germany. No, this will not work anymore, because then in that case, the Belgian judge can issue an attachment order, and that attachment order will be enforceable in all of the European countries. So you can attach then the assets in Sweden, Italy, so that's the second point. The third point is that in some cases, regarding victims, so you have victims that has suffered damages, there's a criminal case, the defendant is being convicted criminally and then also has to pay damages to the victims, and then the defendant doesn't have any assets. In some cases, the government will step in via government funds. For example, there's a special government fund for victims of physical damage. For example, I walk around the street and somebody suddenly attacks me, okay, shoots at me, I have physical damages, okay? Every person in Belgium who is being convicted for these kind of crimes has to pay an extra fine to put in that fund. And that fund, the money in that fund is being used to give to people who are being confronted with defendants who cannot pay. Another example is the technique of an objective liability. For example, we now have, since a couple of years, it doesn't work very well, people who are the victim of a medical mistake, medical liability. A doctor does something wrong. The doctor has to amputate the left leg and amputate the right leg, something like that. Or leave something behind in the body. Okay, you're the victim of that. Then the government, since a couple of years, has established a sort of a fund in which you don't have to prove any fault. You just have to prove that you are the victim of a medical liability, and then you will be automatically compensated. Other cases, alimony. You have
man and woman, they have children, they separate, the man has to pay alimony to the ex-wife or to the children, refuses to pay. This is a crime. You can be convicted by a criminal judge, okay? Usually these people don't have any assets. We have a government fund. The government will pay the alimony to the wife and the children, and then the government will try and recuperate it from the defendant who doesn't pay. So this is a technique sometimes of government funds, which doesn't exist in all areas, but which exists in some areas. I hope this is answering some of your questions. Yes, thank you. Acho que podia abrir para um pouco. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta ao professor? Interessante. Gostaria? Boa tarde. Cumprimentar o professor Guilherme Calmon. Não está funcionando, não. Não está funcionando? Alô? Sim, agora está. Desembargador Inês, tivemos trabalho no mestrado da Universidade Estácio de Sá. O professor Guilherme Calmon organizou um espetacular livro sobre desconsideração da personalidade jurídica. Então, na linha da pergunta do professor Guilherme Calmon, eu vou estender um pouquinho mais. Nesses casos que nós temos de danos ao meio ambiente, tanto da indústria do petróleo e gás aqui no Brasil, como a indústria da mineração, e temos diversos casos aí recentes, gravíssimos, e nessa linha da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para ir atrás dos CEOs, dos presidentes, dos donos dessa empresa, não somente no que tange ao fator econômico, mas também no fator de criminalização desses presidentes, desses donos, desses CEOs dessas empresas. Isso tem um debate muito grande no Brasil, né? Se os danos causados por essas empresas podem ser respondidos pessoalmente por esses presidentes. Então, eu gostaria de saber se, na visão europeia, mais especificamente do país da Bélgica, se há esse debate, se há essa penalização também das pessoas físicas que estão ali organizando e administrando essas empresas que causam esses danos. The answer to your question is very short, no. No, it's a very good point that you are making, but that doesn't exist, no, because usually, I mean, the individuals behind these companies, they have, I mean, contracts with the, I have to switch this off a little bit, they have contracts with the company that they are working for that they cannot be held liable. In some exceptional cases, for example, the case that I was discussing, there you really have the individuals behind the company, Lerno Den Hospi, there they really did something wrong, but that doesn't, I mean, resolve the problem for the victims who have suffered damages, because they usually cannot, cannot claim money back from these individuals. So the answer is no, it's very difficult. Você está falando. Obrigada. Mas, tem mais alguma? Boa tarde. Na verdade, eu gostaria de fazer uma consideração, né? Enquanto o professor falava, eu aqui anotava, me parece que, partindo do pressuposto que a moral natural dita princípios amplos e simples de convivência humana, né? Em sua essência, o que me parece que o professor nos demonstra é que a Europa, né, ela demonstra que a questão da corrupção e a fraude extrapola a questão da própria moral, uma vez que, porquanto esta estabelece valores que não representam a essência sublime do ser humano enquanto indivíduo, né? Na verdade, entendo que as políticas públicas, elas por si só, na Europa, estabelecem
um poder, um domínio, uma autoridade que representam a real necessidade do indivíduo enquanto personagem. Personagem esse oprimido por ter sido lesado e dessa maneira estabelece não só os seus direitos, né, coletivos, mas dá conta da representação da própria essência das necessidades, da individualidade do indivíduo. O professor ainda nos leva a ver e contempla de maneira rápida que na Europa a justiça e os poderes contemplam de maneira rápida e justa, dando solução no âmbito jurídico a questões que envolvem a sociedade na necessidade real da justiça enquanto Estado democrático. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e de poder ter saído daqui, como o desembargador Guilherme falou, sempre mais dessa escola, com algo sempre mais construído. Obrigada. Uma consideração. I agree with what you say. I think it's a good point you're making. You've seen, it's important to see the bigger picture, what you've understood. I mean, it's the mentality is of course different. I'm not going to say that it is better, but the mentality is a little bit different, and the morale is maybe a little bit different. I think that's if you have these cases of corruption and fraud, I always ask myself, especially from government agencies, why is it happening on a larger scale in one jurisdiction and in another jurisdiction not on a larger scale? I think that's a very question that I don't really have the answer to, but I can say that thankfully in Europe these are very exceptional cases. In Belgium, it's almost non-existent. Maybe we are too good, I don't know, but this is something that really doesn't go, that really doesn't happen. And if there are cases like that, it's very exceptional. But the point you were making, it's actually a very, very nice, I think a very good closing point that she is making, so thank you. Eu só vou fazer em relação à observação dela, ressaltar que, em virtude justamente dessa preocupação atual com a moralidade no mundo dos negócios, tem se debatido tanto aqui no Brasil a respeito do compliance. Inclusive, one more point, because now what is now, it's a new trend, and it was something that was created. I showed you this book this morning that I wrote with Professor Hodges from the University of Oxford, and there's a new tendency of what is called ethical business regulation. Yeah. It's called EBR, and the philosophy behind EBR is you have a company, and this is getting, there's more and more empirical evidence that shows that you have an individual or a company that does something wrong, okay? You have to make a distinction. The first point is that person did something really bad, deliberately, okay? Then the person has to be punished. Before a criminal judge, he has to have a fine, he has to be in prison. On the other hand, individuals in companies, and also government officials, they can sometimes make a mistake, okay? They can do something wrong. What we are being taught as students in law school is that, okay, that person did something wrong, he has to be punished, and we will take a stick and we will hit him with a fine, and he has to go to prison, and a company violated the rules of competition law, how they have to pay a fine. The question is does that fine, imprisonment, does that have a deterrent effect? Because a fine
a punishment, okay, has what is called an individual and a collective deterrent effect. The individual deterrent effect is making sure that the person doesn't do it anymore, okay, making sure he has to go to prison. You cannot do this anymore. The collective deterrent effect is that other people who work in the same sector also don't do that, and they say, okay, if I do something wrong, I will have a fine. There is more and more empirical evidence showing that doesn't work. Individuals in companies will say, I don't care, if I do something wrong, it's the company that will have to pay. So these criminal sentences, fines, punishments, don't have a deterrent effect. Okay, then the question is, what do you do? How do you resolve that? And there the technique of EBR comes into play, and I will speak about this tomorrow. But the exception is, of course, companies that really do deliberately something wrong, that are really of bad faith. Okay, there you have, of course, you have to punish them. But in other cases, there's no really bad faith. And then the technique is, why don't you sit around the table with the prosecutor, with the public regulator and the company, and try to resolve it. Try to resolve it. And that's the technique of, for example, regulatory redress that I will speak about tomorrow. Because there is more and more empirical evidence that fines, punishment don't work. That they don't have a deterrent effect. That they don't lead to less crimes, because it doesn't work anymore. And then you have to find an alternative. And then for companies, ethical business regulation, doing the right thing and admitting I did something wrong, okay, let's try and resolve that. The Volkswagen case is an example of that. Okay, you now have in a lot of countries investigations by government agencies. Volkswagen will have to pay a big fine. Oh, they did something wrong. Okay, but does that help the people who have suffered damages? No. And tomorrow I will speak about that, and it's extremely controversial. Judges, for example, don't really like that idea because, I mean, it takes away their work, and it doesn't. It's a very controversial issue, but I think that's something very important to take into account. But of course, it's a completely different way of thinking, because we are used, if somebody does something wrong, he has to be punished. But maybe there are other ways of dealing with this. But this is something I will talk about more in detail tomorrow. Aqui no Brasil, tem havido muita discussão a respeito do compliance. Inclusive, o ano que vem eu quero fazer um simpósio sobre compliance e administração pública. Por quê? Porque apareceram várias empresas que se prestadoras de serviço para instalar um office de compliance dentro de uma companhia. Simplesmente para que aquela companhia possa ter possibilidade de participar de licitações, porque as grandes obras, as obras milionárias, bilionárias, são do governo, e o governo é obrigado, por lei, a licitar. Então, o que acontece? Começaram a verificar que havia, eles chamam o termo compliance de papel. Quer dizer, existe só no papel, na prática não existe. Então, as empresas estão discutindo isso, porque o compliance tem que ser efetivo, que nem a sentença que o desembargador Calmon falou, né? Não adianta existir apenas no papel, tem que ter efetividade, tem que haver de verdade, né? Então, esse tem sido um debate muito recente aqui no Brasil, professor. Ótimo. Acho que tem mais uma só ali. Primeiramente, boa tarde a todos. A desembargadora Inês, parabenizar pelo seu fórum, o nosso palestrante, professor Sifa, e aos demais palestrantes, o desembargador Guilherme Calmon, a doutora Larissa, a doutora Lúcia, que é minha amiga, no momento não se encontra, e o promotor que estava aqui, Humberto Dalla. E, pegando a deixa que a desembargadora colocou do compliance, eu sou uma representante de um movimento que nós, advogados, estamos fazendo no Brasil, e eu represento o GT de Compliance. Por quê? Nós estamos vendo todo esse momento da corrupção, então, o Law Talks. E, por outro lado, eu participo também de um grupo de empresários, 332 empresários, estivemos em São Paulo semana passada, e o que a gente mais conversa é sobre essa questão, a transparência nas negociações. Porque o Brasil, o problema
a gente precisa empreender. Só que, assim, as pessoas, muitas empresas, a gente teve a economia estagnada, por quê? Questões da corrupção. Então, estamos tentando trazer esse movimento para que o compliance seja cada vez mais efetivo, até porque entra também a LGPD no próximo ano, vem a figura do DPO, são coisas que, assim, a nossa sociedade, principalmente, não se está falando muito. Aqui na casa nós já tivemos evento, meu colega abordando bastante sobre isso, o professor Capanema falando também sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E, assim, cada vez mais a gente tem que se preocupar, sim, com compliance, mas não compliance de papel, só para o inglês ver. Nem para belga, né? Nem da Bélgica, nem Bélgica, né, professor? Por quê? Temos vários, tivemos a semana toda de compliance no mês de agosto, eu deveria fazer particularmente com um professor amigo meu da parte criminal, mas fiquei afônica e não pude fazer. Mas sobre todas as óticas, no direito do trabalho, no direito penal, em todos que a gente puder. Então, acho que, assim, fica para também meus colegas que estiverem aqui, advogados, que tenham essa preocupação também. Cada vez mais a gente difunda a política do compliance, porque esse conceito tem que ser cada vez mais trabalhado. A gente não pode reclamar só que o Brasil vai mal, a gente também tem que fazer nossa parte. Lógico. Então vamos trazer um pouco, né, de compliance cada vez mais para as relações, em todos os âmbitos. Eu acho que justamente a discussão que tem sido feita é até filosófica, porque é a questão da ética. Exato. Né? Cultural, é a né? mudança de mentalidade, né? Tanto na administração pública quanto na privada. em geral, eu acho que é até da população, né? É uma questão o exemplo cultural. o exemplo que vem de casa, né? Eu vou trazer o direito comparado italiano, né? Porque eu morei na Itália, então, assim, conheço os hábitos e, assim, e também como é a corte lá e o que acontece. As pessoas, elas agem de uma forma mais recuada, porque é cultural. Elas são mais, já estão dentro de uma... Acontece, sim, coisas que no mundo inteiro acontecem, né, professor? Na Bélgica também. Mas, assim, são mais comedidas, porque sabe que as sanções serão maiores, o rastreamento é um pouco mais efetivo. E nós vamos para lá, se Deus quiser, o caminho está andando. Esperamos. E, assim, vamos tentar que a cultura, se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá. Então, uma boa tarde a todos. E obrigado pelo evento. Mais uma? Pode ser? Tem mais uma. É a última. Aqui começou. The last. Obrigada pela oportunidade, parabéns, desembargadora Inês, a minha admiração pela sua conduta, né, pela sua direção nesse fórum. E gostaria de saber com relação à arbitragem, já que o doutor Esteban falou sobre essa questão de sentar à mesa e tentar resolver as questões. Queria saber como é que funciona a arbitragem na Bélgica, como é que é isso no direito comparado, e também a opinião do desembargador Guilherme Calmon com relação à arbitragem, especialmente nas estatais, setor público, empresas privadas, na verdade, empresas públicas. You are speaking about arbitration or negotiation? Arbitration. Arbitration. So when you have an entity, a private judge that is deciding the case. Well, arbitration is first of all, arbitration is never being used in disputes with the government. Okay, we don't have arbitration disputes involving the government. Arbitration is purely for private disputes, and is only being used in B2B disputes with companies. But government agencies, government officials, or public bodies will never enter into arbitration. That is something that does not exist. The only thing you have is sometimes they try to negotiate. Mediation, now we had an act on mediation, and the act on mediation was changed last year in the sense that now public bodies, government agencies can, instead of going to court, can try and resolve the issue by mediation. But arbitration is something that is never being used. Só para também fazer o ponto de contato com a arbitragem na Bélgica e aqui no Brasil, professor Stefan, saber que nós temos já algumas iniciativas e até mesmo de ordem legislativa, né? Já tem lei tratando da arbitragem no plano de algumas questões envolvendo a administração pública, né? Agora, inclusive, no final do mês de agosto,
foi publicada a recente lei que incluiu 2 artigos no Decreto-Lei 3.365/41, que trata da Lei Geral da Desapropriação, prevendo, inclusive, uma fase procedimental ainda na esfera administrativa na busca da solução negociada, né, envolvendo a desapropriação de bens de particulares, né? Então, o poder público desapropriando de modo amigável dos particulares, então, a previsão. E também, nesse próprio texto, foi incluída a arbitragem nessas questões envolvendo a desapropriação. Ou seja, a demonstrar que o próprio legislador já está, de fato, considerando possível, e nós já tivemos também algumas alterações anteriores à lei de arbitragem que também permitiram, né, que houvesse arbitragem. Eu entendo que ainda hoje há uma série de ressalvas, né, envolvendo o tema da arbitragem com o poder público, envolvendo o poder público, por força até da nossa cultura também, né? Porque a nossa cultura acaba sendo muito aquela ainda no âmbito do direito administrativo, de que a administração pública se baseia, entre outros princípios, na ideia de uma supremacia do interesse público, portanto, a ideia é o chamado dogma da indisponibilidade do interesse público e tal, quando, na realidade, nós sabemos que hoje, enfim, o tema da mediação, o tema da conciliação, eu mesmo, como magistrado, há pelo menos 25 anos na Justiça Federal, vejo isso cada vez mais crescendo, aumentando, né? Quer dizer, quais são. Quem diria lá, quando eu iniciei minha atividade jurisdicional na Justiça Federal, poder fazer conciliação com a União Federal, com o INSS, com autarquia, outras autarquias além do INSS. E essa é uma realidade hoje em dia, né? Nós temos feito cada vez mais por força das questões que têm se identificado no âmbito do sistema de justiça, porque a justiça continua muito morosa, continua muito cara, né, diga-se passagem, especialmente em matéria dos custos que nós sabemos que ainda são muito altos, né, envolvendo seja as custas, seja a contratação do advogado quanto aos honorários, etc. Enfim, perícias, muitas vezes. Então, é lógico que eu não estou defendendo que a arbitragem seja mais barata, não é isso. Mas, de fato, alguns mecanismos, em alguns momentos, é até mais cara do que... Mas é mais rápida. Mas é mais efetiva e mais rápida, né? Então, por isso que também... E nós temos um sistema... no âmbito da administração pública brasileira, que se distingue até de vários países europeus, porque ainda há muitas atividades e setores dentro do nosso, da nossa economia, né, do nosso mundo, né, vamos assim chamar, que envolve uma atuação do poder público, né? Ou seja, ainda há muitas atividades que são reconhecidas e identificadas como sendo desenvolvidas por agentes ou por entidades ligadas à administração pública, o que de algum modo na Europa se trabalha de modo diferente, né? Então, quer dizer, lógico que lá também há entidades de órgãos públicos, né, que obviamente atuam, mas de modo muito mais restrito do que aqui no Brasil. Então, por isso, entendo eu que há alguns aspectos que acabam sendo muito peculiares da própria realidade local, vale dizer, da cultura do país, que acaba por ensejar, no exemplo da arbitragem, que nós passemos a considerar, sim, a possibilidade, como de fato hoje já está positivada em lei, né, de que a arbitragem envolva também a administração pública. Lógico que nós precisamos ter certos cuidados, né? Por exemplo, a desembargadora Inês é a nossa expert aqui sobre o tema da improbidade administrativa, e nós temos uma regra expressa na lei de improbidade que impede a possibilidade de conciliação, de transação envolvendo questões que se relacionem aos atos de improbidade, né? E até que ponto essa lei, que é de 1992, né, portanto lá se vão 27 anos, ela hoje de fato se mostra atualizada ou adequada a essa realidade contemporânea. Me refiro até, desembargador Inês, a um caso concreto que eu tive a oportunidade até de julgar lá no tribunal, envolvendo até um episódio na década de 90, que envolvia a Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda é uma autarquia federal, e
houve uma apuração de possível ato de improbidade administrativa e isso gerou uma condenação, uma ação e depois uma condenação, sendo que o valor propriamente que teria sido objeto de, enfim, possível desvio, etc., ele, de fato, foi objeto de composição entre a pessoa jurídica de direito privado, que supostamente teria se beneficiado, e a Casa da Moeda. E aí o que estava ali em jogo era resolver o tema especialmente que gerou toda a celeuma, que foi exatamente o suposto desvio patrimonial, enfim, sem licitação, etc., e por outro lado havia a vedação da lei de improbidade administrativa quanto a se admitir qualquer possibilidade de conciliação em relação a essas questões. E aí vem a grande indagação, quer dizer, para que nós servimos em termos de sistema de justiça? Para dar uma solução ou para criarmos cada vez mais empecilhos, dificuldades, etc. O fato já ocorreu, o fato já está lá atrás e, enfim, e as consequências dele ainda estão por aí, né? Estão se desenvolvendo. E aí o que é mais relevante? A solução efetiva, que a Casa da Moeda seja ressarcida nos valores, etc. E que, obviamente, haja punição lá daqueles responsáveis nas esferas próprias, né? Então, de fato, assim, só para... Eu costumo falar mais do que eu deveria, mas, assim, respondendo à indagação, de fato, a gente tem cada vez mais que pensar e concretizar, e com as devidas cautelas, obviamente que não dá para simplesmente não tomar algumas precauções, com as devidas cautelas, estimular que se busque através de outros meios de solução, que não apenas a solução adjudicada por sentença, né, por acordo, meios de efetivar solução desses casos, né, e não ficarmos deixando tudo para a jurisdição. O judiciário já está muito abarrotado, né, desembargadora Inês? Bom dia a todos. Eu queria agradecer, não por protocolo, mas de coração, primeiro o renovado convite da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. É sempre um prazer, desembargador Inês, estar aqui, não só pelo Centro de Excelência que a Escola da Magistratura já hoje traduz, já de algum tempo traduz, né, mas primeiro porque volto a esse prédio, frequento esse prédio, desembargadora, desde o tempo que ele era ainda a Procuradoria-Geral do Estado, né, e tenho o prazer de continuar frequentando agora que ele está entregue à Escola da Magistratura. Mas, mais do que isso, aqui tenho muitos amigos e me atrevo a dizer que conto com a desembargadora Inês entre estes, né? E então, portanto, para mim é sempre assim, uma coisa meio de festa, né? Fulano emerge e tal, porque a gente está com gente inteligente, discutindo temas interessantes e entre amigos. De modo que é um renovado prazer, agradeço à desembargadora Inês pelo convite e acho que o prazer foi potencializado por estar ouvindo o professor Stefan Wirth com abordagens e notícias sobre um sistema que guarda distinções tão profundas em relação ao nosso. É sempre um desafio a gente figurar nessa condição assim, de debatedor, né? Especialmente quando os temas envolvem abordagens tão distintas. De modo que acho que talvez o meu papel aqui, professor, seja mais tentando atender um pouco a sua expectativa de ouvir um pouco mais sobre o sistema brasileiro, apontar diferenças no sistema brasileiro no que toca ao tema das ações coletivas e das políticas públicas. E aí queria falar um pouquinho sobre o estado da arte na matéria aqui no Brasil, não sem antes fazer um breve resgate de memória. O tempo vai passando de maneira inclemente, né? E aí, às vezes, a gente precisa fazer um resgate de memória porque as pessoas perdem um pouco essa perspectiva. Então, eu queria lembrar que a Lei da Ação Civil Pública no Brasil, ela data de 1985. Portanto, ela é anterior à Constituição de 88,
e ela veio dar resposta a uma situação de fato e de direito muito distinta desta que nós temos hoje em dia. A gente toma as ações civis públicas hoje em dia como o instrumento por excelência de atuação do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos, mas ela não nasceu assim, né? Na época da sua promulgação, ela era o grande instrumento para a defesa de direitos do consumidor. E nisto temos um ponto de aproximação importante, professor, com a experiência e o relato que o senhor vem nos fazendo no dia de ontem e no dia de hoje sobre a iniciativa na União Europeia. Lembrem-se também, amigos, mais uma vez, que por ocasião da edição da Lei da Ação Civil Pública, o CDC não existia, o Código de Defesa do Consumidor não existia. Então, aquele era um instrumento que se apresentava especificamente para a defesa dos direitos do consumidor. Então, ela nasceu com esta perspectiva, né? O que aconteceu que mudou o cenário? Nós tivemos a edição da Constituição de 88 com uma série de incentivos para que o Instituto da Ação Civil Pública fosse direcionado para outra utilização. E que incentivos são esses que decorrem da Constituição de 88? Quer dizer, o primeiro deles são os compromissos finalísticos que foram postos ao Estado, lato sensu, né, lá no artigo 1º, 3º, desdobrado nos direitos fundamentais, no artigo 5º, 6º, 7º e por toda a Constituição, né, salpicados por toda a Constituição. Quer dizer, a Constituição de 88 aponta tarefas expressas para o Estado, algumas mais detalhadas, outras menos, mas aponta tarefas. E aí, portanto, a gente já passa a ter um outro direcionamento do exercício da atividade de controle do Estado. Porque o Estado não tem mais que agir naquilo que lhe convenha, ele tem que agir naquilo que a Constituição lhe reservou como tarefa, né? Então, este foi um elemento de incentivo para a discussão judicial, inclusive no tema das políticas públicas, porque políticas públicas nada mais são do que programas de ação estatal, para usar aí um conceito bem genérico, bem simplificado, mas que serve para o argumento, né? Então, se políticas públicas são programas de ação estatal e se a ação estatal está pré-ordenada pela Constituição, faz sentido que as políticas públicas sejam em alguma medida controladas pelo judiciário, inclusive. Então, este é um primeiro incentivo. Um segundo incentivo, sem sombra de dúvida, foi o reforço na independência e autonomia institucional de um dos legitimados, não é o único, mas certamente dentre os legitimados, o que faz uso com mais frequência da ação civil pública, né? Mas, enfim, o fortalecimento e a autonomia institucional do Ministério Público. Então, o Ministério Público sai robustecido da Constituição de 88 e ele tem por instrumento por excelência, como instrumento por excelência da sua ação judicial, a ação civil pública. E ele vai se utilizar frequentemente deste instrumento. Vale aí fazer uma nota de registro de alguma coisa que pode enevoar um pouco os dados numéricos sobre o volume de ações civis públicas. Vamos lembrar que, como o Ministério Público, a via de ação que ele utiliza é da civil pública, e como ele tem por tarefa institucional não só proteger o interesse coletivo, mas também aos interesses individuais indisponíveis, a gente pode ter, e isso é uma particularidade do sistema brasileiro, professor, a gente pode ter, sob o rótulo de uma class action, né, da ação civil pública, alguma coisa que a rigor não o é. Se um promotor de justiça estiver protegendo um interesse individual indisponível de um menor, um único menor, que está fora da escola,
e ele for buscar o judiciário para proteger esse interesse, ele fará isso através de uma ação civil pública. Então, as estatísticas do tribunal podem ser, em alguma medida, enganosas, porque, embora formalmente você tenha, sei lá, por suposição, 300 ações civis públicas, nem todas elas caracterizam exatamente aquilo que, do ponto de vista teórico, a gente chamaria de class action. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, porque às vezes a gente vê um número de civis públicos, que beleza, está avançando, mas isso não é necessariamente verdade. Um segundo componente que é importante para a gente entender o nosso quadro geral aí no tema das class actions, das ações civis públicas, é esse dado mais recente, que é a garantia de legitimidade, a outorga de legitimidade para a proposição de civis públicas em favor da Defensoria Pública. Isto é um dado novo no cenário que introduz uma outra dificuldade do ponto de vista teórico, porque nós passamos a ter distintas instituições de controle, porque ambas o são, né, com a possibilidade de movimentar class actions, e vejam que estas instituições de controle, elas partem de perspectivas institucionais distintas. O papel do MP é proteger a legalidade, ele é custos legis. O papel da Defensoria Pública é proteger os vulneráveis. É distinto. E aí a gente começa a ter, eu sou procuradora do município, atuava, hoje em dia estou na direção da escola, do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município, mas até bem pouco tempo atuava na Procuradoria de Urbanismo, e lá a questão já tinha se posto concretamente. A gente pode ter duas civis públicas envolvendo a mesma situação concreta com pretensões contrárias, né? Então, tivemos lá, mais de uma vez, ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental. O Ministério Público propõe a civil pública para que as pessoas saiam, em atenção ao direito fundamental ao meio ambiente. E a Defensoria Pública propõe a civil pública para que as pessoas fiquem, em atenção ao direito fundamental à moradia. E a nossa vontade é dizer, olha, vocês se entendam aí, depois dizem o que a prefeitura tem que fazer, né? Vamos esperar, né? Ou será que eu tiro a sala e deixo o quarto? Eu não sei bem o que vai acontecer, né? Ainda, veja, professor, estou mostrando o quadro de complexidades com que a gente lida nesta matéria, né? O estado da arte, ou não sei bem se a isso se chamaria arte, né? Mas o quadro que a gente hoje vive. Um outro elemento importante, e isto é algo que merece muita reflexão quando a gente pensa em class action, em civil pública envolvendo políticas públicas, é a fragmentação, né, daquilo que seja buscado em cada civil pública. E aí, isto talvez me demandasse um pouco mais de tempo, mas vou ver se consigo transmitir a ideia. Quer dizer, políticas públicas nunca envolve uma única atividade da administração pública. Política pública é um programa de ação, né? Pensem os senhores estão engajados aqui na escola da magistratura, né? Isso não é uma atividade simples, isso envolve um programa de ação. Os senhores têm que comparecer às aulas, os senhores têm que fazer os trabalhos, os senhores têm que estar nas atividades, os senhores têm que reservar momentos da vida para estudar, né? Então, assim, este grande objetivo, finalizar a emerge, envolve um complexo de atividades. Assim também é no que diz respeito ao poder público, né? Então, assim, a política pública de saúde, nossa, meu Deus, essa então tem centenas de atividades distintas, né? O problema está em que, por vezes, a civil pública se propõe tendo em conta um exclusivo aspecto de uma política pública que compreende 10, 12, 15, 18 aspectos. Vou dar um exemplo bem concreto, para que os senhores entendam, também aí da minha experiência lá na Procuradoria de Urbanismo.
Num dado momento, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro desenvolvia um projeto para a construção de um sistema de tratamento intermediário do lixo. Porque, os senhores sabem, vai lá o caminhãozinho da Conlurb na sua casa e recolhe o lixo. Aquele caminhão terá capacidade para, não sei, 5 mil litros de lixo. Não tenho a menor ideia, hein, gente? Esse número é totalmente aleatório. 5 mil litros de lixo, né? É claro, aquele caminhão não vai direto até o aterro sanitário de lixo, porque senão nós teríamos que ter 10 mil, 15 mil caminhões servindo a cidade. Ele vai a um ponto intermediário, onde a gente junta o lixo, põe num caminhão maior, e este é que vai até o aterro sanitário. Pois bem, estávamos no desenvolvimento desse projeto, e isso envolvia 5 estações intermediárias de tratamento de lixo em todo o território do município do Rio de Janeiro. A páginas tantas, o Ministério Público julgou que isso não era uma boa estratégia. Afinal, ficar mexendo em lixo no meio da cidade, isso não é bom. E aí o que aconteceu? 5 estações, ele propôs 5 ações civis públicas, cada uma delas para fechar uma estação. Então, vejam como isto é um equívoco, do ponto de vista, inclusive, da promoção do controle. Porque ou a política toda está errada, e aí nós não podíamos ter nenhuma estação de tratamento de lixo no município do Rio de Janeiro, ou a política toda está correta, e aí nós devíamos ter as 5 estações, né? O que evidencia mais ainda a distorção da abordagem é que em cada uma delas, naturalmente, havia um pedido de liminar para fechar aquela estação. E aí me lembro que, num dos casos, o magistrado que atuou em primeiro grau dizia: olha, eu não tenho, se eu fechar esta, o lixo vai para algum lugar, o lixo não vai desaparecer, né? Então eu não posso tomar fechar esta, porque ele vai para as outras, e eu não sei qual é o efeito que isto terá nas outras estações, né? Então vejam que esta fragmentação nos objetivos, isso tem uma razão que todos nós que funcionamos no judiciário sabemos. É porque na cabeça de quem propõe, se eu colocar um objeto muito abrangente, o juiz vai ficar mais temeroso e não vai me dar liminar. Então vamos fazer um objeto mais recortadinho. Eu tenho um outro caso, neste nós estamos até fazendo uma pesquisa empírica. Quem tiver memória há de se lembrar que em abril de 2010 nós tivemos chuvas catastróficas. O prefeito da cidade, dia 5 de abril, quem funciona no urbanismo no município sabe disso, o prefeito da cidade na época disse: não saiam à rua, a cidade não tem condição de receber as pessoas na rua no dia 6 de abril. Pois bem, por ocasião dessas chuvas, houve vários pontos de deslizamento em toda a cidade. O prefeito da cidade da época fez o que a gente chama de inventário de risco. Fez um levantamento aerofotogramétrico para identificar os pontos de risco geológico para organizar as obras, onde vamos fazer primeiro. Aí, num espírito democrático, convocou uma audiência pública e entregou o inventário de risco a todos os que ali estavam presentes, representantes da sociedade civil, Ministério Público e outras entidades. Havia 127 pontos identificados como pontos de risco. O que fez o Ministério Público? Pegou o relatório, o inventário de risco, e propôs 127 ações civis públicas. Uma para cada ponto de risco. Lembrem-se que, neste conjunto, nós tínhamos, por exemplo, uma civil pública para a comunidade da Rocinha, que deve ter 200 mil, talvez mais, moradores, habitantes, onde o Ministério Público pedia providências em 180 dias. E nós tínhamos também uma civil pública que tinha por objeto a comunidade Sítio do Pai João, que tinha 26 edificações, onde o Ministério Público pedia providências em 180 dias. Então, alguém ia ficar desassistido, ou a Rocinha ou o Sítio do Pai João, né? Porque não é possível que os 180 dias fossem suficientes para 26 e para 200 mil. Né? Então, isso só para ilustrar o quadro de distorções
que a gente está vivendo hoje com o nosso sistema de ações civis públicas. O último comentário de estado da arte, que já estou me alongando mais do que previa, é esse nosso sistema de duas vias, de double track, por assim dizer, que trabalha com a lógica de que a ação coletiva não inibe a ação individual, né? Então, a circunstância de existir uma ação coletiva naquela matéria não inibe a ação individual. Também nisso eu terei um exemplo. Veja, desembargador Inês, a gente funcionar, né, pelo lado da administração, pelo menos nos dá riqueza de exemplos, né? Nós temos né, dá para fazer um livro. Nós temos uma comunidade no município do Rio de Janeiro que se chama Canal do Anil. É uma área de ocupação irregular já antiga, que tem um problema grave para provimento de serviços de esgotamento sanitário. Tem um problema grave por causa das condições do solo, que não permitem isto, e porque ela está abaixo do nível do mar. Muito bem. Existem ações civis públicas envolvendo a comunidade do Canal do Anil, mas também há ações individuais. Há um determinado escritório que a gente percebe claramente que esteve na comunidade e foi de porta em porta. Você não quer propor uma ação contra a prefeitura, ganhar um dinheiro? Sim, claro, quero ganhar um dinheiro, né? Então a gente vê, na procuradoria a gente tem condição de ver isso, o sistema aponta, né, que na rua tal tem demanda do número 10, do número 12, do número 18, do número 26, do número... Então a gente verifica isso claramente. Então, o sistema é de double track. Você tem a ação coletiva e você tem ações individuais envolvendo a mesma situação, no mesmo local, no mesmo momento do tempo. E o que é pior? As ações individuais, naturalmente, tendem a andar mais rápido. Então, nós temos situações em que, na ação individual, o morador da casa 10 teve a ação julgada procedente para ver oferecido esgotamento sanitário. O da casa 12 teve julgada improcedente. O da casa 14 teve julgada procedente em parte, né? O da casa 16... E aí a gente fica pensando, como é que nós vamos fazer? A gente vai dar a volta com o esgotamento sanitário, porque esse aqui foi julgado improcedente, então vou dar a volta, esse não, né? Como é que isto funciona, né? Não funciona. Muito bem. Então, esse é um quadro de o que se põe no sistema hoje. E por que isso? Porque nós lidamos com um sistema que tem 30 anos atrás e que não foi concebido para julgar, para cuidar deste tipo de demanda. Queria apontar, assim, do ponto de vista teórico, né, mais genérico, 3 arestas que eu vejo no sistema brasileiro, né? E agora eu vou ter que trocar de lugar, desembargadora, porque... não estou conseguindo enxergar ali. Só um segundo. Não, eu vejo aqui. Vejam, amigos, isso está ligado aqui? Está. Isso são as limitações que a idade vai trazendo, né? De um lado eu sei a história da ação civil pública, de outro lado eu não enxergo mais a tela. Enfim, a vida tem compensações, né? Muito bem. Então, 3 arestas no sistema brasileiro. A primeira dela diz respeito à relação entre estática e dinâmica. O que eu quero dizer com isto? Bom, na nossa lógica de sistema de class actions, de ações coletivas, quer dizer, as nossas ações coletivas ainda foram concebidas com a lógica do conflito individual de interesse, né? De alguma coisa que aconteceu no passado e que o judiciário é chamado a dar resposta com compensação, com correção, com alguma coisa desta natureza. E quando você tem uma ação coletiva versando sobre política pública, esta estática não existe. Política pública é o reino por excelência da dinâmica. Tudo muda, as necessidades mudam, as condições mudam, os recursos mudam. E aí nós temos uma absoluta separação entre a lógica do processo civil tradicional, né? Postulação, instrução, decisão, e a lógica do mundo dos fatos sobre a qual incide a ação coletiva.
né? E aí vai acontecendo que você não tem mais resposta para dar, e aí o processo engata que não desengata de jeito nenhum, né? Nós temos lá uma demanda antiga que envolve provimento de mão de obra na rede pública de saúde. Precisa de médico. O Ministério Público propôs a Civil Pública. Perfeito. Ao longo da Civil Pública já aconteceram 5 concursos distintos. Aí faz o concurso, homologa o concurso, entra o médico, aí o outro aposenta, o outro sai, o outro pede exoneração, o outro não sei o quê. E a dinâmica da rede vai acontecendo. Ela não para porque a instrução já terminou, né? E aí, ao fim e ao cabo, tá bom, em algum momento julgou procedente, no outro julgou apelação, nesse meio tempo eu já fiz 5 concursos, mas ainda falta médico na rede. E aí, cumpriu ou descumpriu a decisão judicial? Né? O que aconteceu aí? Não sei. Cumpriu, porque fez os concursos. Não cumpriu, porque ainda falta médico na rede. Qual é a solução para isso? Né? E aí o sistema não tem solução. Então, a gente tem esse problema das distintas dimensões no tempo, né? A jurisdição ela é concebida originalmente para trabalhar na perspectiva, no retrospectivo, né? O que aconteceu? Quem tinha razão. E esta é a consequência. E as políticas públicas, ao contrário, elas operam para o futuro, elas se direcionam para o futuro, né? E aí, portanto, o transcurso do tempo muda a situação que foi posta e as fórmulas processuais não dão resposta. Segundo ponto de estresse que eu queria apontar é uma aproximação binária que a gente tradicionalmente tem, né? E o universo que é plural das políticas públicas. O direito é uma ciência que opera muito no código do binário, né? Legal, ilegal. Justo, injusto. Procedente, improcedente. Certo, errado. Só que o mundo da vida é muito mais rico do que isso, né? Se o mundo da vida fosse só binário, estava tudo mais simples. Hoje em dia, muita coisa que a gente achava que era binária não é mais, né? E os números cada vez aumentam mais. Eu fico impressionada com a pluralidade em todos os sentidos, né? E no campo das políticas públicas isso também é assim. Há um velho mito que vem no direito administrativo, né? De que a administração sempre terá uma única resposta a oferecer um problema. Existe uma única resposta certa e esta administração deve dominar. E nada é menos verdadeiro do que isto, né? Hoje em dia, para um problema, haverá pelo menos 3 ou 4 aproximações diferentes. Então, se não existe uma resposta única para a administração, não existe uma política pública única que tenha um só tipo de atuação. E aí o que acontece, por vezes, na ação coletiva, que tenha por objeto as políticas públicas, é que, ok, o autor pede A, né? E no meio da demanda a gente vê que não é o mais interessante. Mudou a tecnologia, mudou a metodologia, mudou a concepção sobre como se trata aquilo, né? Então não é mais interessante. O interessante agora é D. Mas D não foi objeto do pedido. E a estabilidade da demanda? E a imutabilidade do pedido? E todos aqueles cânones que a gente aprendeu no processo civil. O que eu faço? Posso julgar agora procedente D que não foi pedido? Não pode, né? Vai dar nulidade, né? Então, assim, a gente ainda trabalha muito com esta lógica, né? De que um mesmo problema tenha que merecer uma única solução. E muitas vezes não será isto. E aí, portanto, o sistema continua sem dar resposta, porque ele parte daquele rigor formal que é próprio do conflito individual de interesse, Caio e Tício, Meve e Semprônio, né, que a gente ainda aprendeu lá nos tempos da faculdade. Eu gosto sempre de lembrar do Caio, Tício, Meve e Semprônio, porque eu aprendi isso no século XIV, quando eu estava nos bancos da UERJ, né? Mas eu falo no Caio e Tício, as pessoas fazem assim, né? Então eu vejo que eles ainda frequentam a faculdade, gente.
Que coisa, hein? Caio e Tício ainda estão na faculdade de Direito até hoje. É igual o exemplo de cumprimento de obrigação de fazer, né? Como a gente faz quando há uma condenação para cumprimento de obrigação de fazer e o devedor não cumpre. E o exemplo sempre é entregar o vestido de noiva em tempo do casamento, não é? Sempre é esse exemplo. A gente não conseguiu bolar um exemplo novo. Vamos fazer um concurso, desembargador Inês, aqui na escola. Quem bola um exemplo novo para... Né? Porque daqui a pouco não tem mais casamento, nem vestido de noiva, a gente continua falando isso. Os alunos vão ficar olhando, oi, tá falando do quê? Desembargadora, veja, eu me sinto tão em casa que já estou ficando irreverente. Eu peço desculpas. Bom, último ponto de aresta que eu queria apontar, e esse merece bastante reflexão, e eu acho que nisto a gente faz pontos de contato com o sistema de que nos falava o professor Stepan. A nossa lógica ainda, nós lidamos ainda com o atrito entre um modelo autoritativo e um modelo dialógico. Né? Se você submete políticas públicas ao controle judicial, você está buscando uma resposta autoritativa. O juiz dirá, a conduta certa é esta, julgo procedente o pedido, ou julgo improcedente o pedido, a administração estava certa. Então você busca uma manifestação da autoridade para dizer qual é o programa de ação estatal correto. No modelo que a gente tem de ações civis públicas, a gente não tem muito espaço, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista formal, para uma prática mais dialógica. Não, olha, vamos sentar juntos. Administração, qual era o drama que você estava tentando responder? Quais eram as suas condições? Quais são as possibilidades agora? Né? Sua prática era experimental, como é que está isso? A gente não tem muito espaço para isto. Né? E aí a gente aposta muito mais numa lógica mandatória do que numa lógica indutiva. Né? Pensem naqueles números, no gráfico que nos mostrava o professor Stepan Wirtz, já ao finalzinho, sobre a atuação no Regulatory Redress, né? Em que o órgão regulatório buscava induzir a compensação aos que tinham sido lesionados, favorecendo, portanto, a compensação. Né? A preocupação era mais indutor, e aí criaram um incentivo. Qual o incentivo? Vou diminuir a multa, ou não vou aplicar a multa. Né? Então, é uma lógica mais com uma aproximação maior com o dialógico, com o incentivo, com o estímulo, do que uma preocupação com o autoritativo, a ordem, né, a sanção. E nós não temos abertura para isto, no sistema formal, pelo menos. O que a gente verifica, é curioso, e minhas 3 décadas de advocacia de Estado mostram isso, é que, especialmente o juiz de primeiro grau, que está lidando com aquilo ali, né, fervendo, né, ele intuitivamente tenta fazer isso. Nós tínhamos uma demanda lá, uma outra também, envolvendo uma realocação de uma comunidade, em que o juiz era um juiz muito experimentado, era titular de fazenda e tal, e o que ele foi fazendo? Ele fazia sucessivas audiências para ir vendo que providência... Olha, o problema hoje é esse. Administração, o que você propõe? Não, olha, nesse momento que eu posso fazer um cadastramento, tá bom. Quanto tempo você precisa para isso? Eu preciso de 90 dias. Tá bom. Então, vamos fazer outra audiência daqui a 90 dias, você vai me trazer o cadastramento. E assim ele ia, intuitivamente, ao invés de dar a ordem, condeno a administração A, ele ia vendo, o que você pode fazer? Às vezes a gente dizia, eu posso fazer. Não, você pode fazer mais um pouquinho, né? Doutora, a senhora, procuradora, a senhora consegue algo mais da prefeitura? Aí a gente avançava um pouquinho mais, e ele ia intuitivamente criando transpondo o judiciário para uma posição não da autoridade decisora, mas do mediador, né, dos interesses ali em conflito. Né? É claro que o judiciário, porque há uma assimetria, né, a indução que ele faz é uma indução assim, um pouco mais assim, né,
com um pouco mais de força, né? Ah, doutora, a senhora tem certeza que não consegue mais do que isso? Não, excelência, a gente vai ver o que a gente consegue. É natural, né? Mas fato é que uma atuação desta natureza tende a ser muito mais eficaz do que a atuação pura e simplesmente autoritativa. E aí eu queria fazer um último comentário, uma derradeira ideia, né, que é a seguinte: a gente também durante muito tempo, eu diria até agora, nossa preocupação principal em matéria de civis públicas é com a fase de conhecimento. Né? E aí a gente precisa voltar ao início de toda a inspiração desse sistema, e nisso também um ponto de contato com o que nos dizia o professor Stepan Wirth no dia de ontem, né? Onde ele dizia, olha, isso tudo veio com uma lógica de enforcement, de empoderamento, de efetivação de um conjunto de direitos. Por que eu estou trazendo essa consideração? É porque uma preocupação extrema com a fase do conhecimento, julgamos procedente, ufa! Né? Isto secundariza o que a ação civil pública busca garantir, que é a efetivação do direito. Então, a gente precisa voltar os olhos com mais atenção para a fase de execução. E isto terá sérias implicações com a maneira como a gente vê a fase de conhecimento, porque o que tem se verificado, pelo menos minhas décadas de advocacia de Estado mostram isso. Como esse é um universo todo muito complexo, as ações civis públicas envolvendo políticas públicas têm tendido a uma formulação muito genérica. Você faz um pedido genérico, todas as medidas necessárias a preservar o meio ambiente, né? Tá bom. Bom, aí terminou, condenou, transitou em julgado, vem o mandado de execução. Atenção, prefeitura, você tem que fazer todas as medidas necessárias a preservar o meio ambiente. É? E o que é isso? Não sei. Não sei o que é isso. Aí a gente vai e faz um negócio, faço uma pequena providência. Foi o que eu fiz. Aí o juiz pergunta para o MP, e aí, isso são todas as medidas necessárias a preservar o meio ambiente? Não, porque agora tem mais isso, tem mais aquilo. Então, assim, esta tendência à generalização, ela tem acontecido, porque aí você termina a fase de conhecimento e diz, que bom, julguei, tem um título. Tá bom, mas esse título é absolutamente inexequível, né? Então, assim, é preciso que a gente volte os olhos para a execução, para pensar como vai viabilizar a execução, e isto vai, volto a dizer, retroalimentar a nossa reflexão sobre a demanda em si, né? Queria finalizar com uma observação sobre o risco de simplificação, né? A gente tem tendido a simplificar o uso das civis públicas para o controle de políticas públicas. Isso é ótimo, é uma beleza, eu proponho a civil pública, se eu conseguir uma liminar, paro tudo, tá bom. Mas e do ponto de vista de resultado, né? Aonde que isso está nos levando? E aí eu queria terminar minha intervenção com uma frase que tem sido associada ao ministro do Supremo, mas não foi ele que criou. Para todo problema complexo, existe sempre uma resposta que é simples, é elegante, mas é completamente errada. Obrigada. Deixa eu só complementando a observação da doutora Vanice, né? Depois desse banho de realidade, né, que a Procuradoria nos deu, eu estou ficando cada vez mais convicta de que as formas alternativas de solução de conflito, né, tem sido o caminho mais fácil e rápido, né, de solucionar. E me veio à cabeça os TACs, o termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público faz, né, com vários órgãos. Eu não sei se o Ministério Público tem feito algum TAC nessa questão das políticas públicas que a Prefeitura tem adotado nas habitações. Não sei, né, mas só veio isso à minha cabeça. Não sei como é que está a situação. É uma pergunta? Não, aqui ou ali nós temos, né, ajustamentos de conduta. E a sua opinião a respeito dos TACs? Eu diria
Eu diria que no tema de habitação, especificamente, o nosso interlocutor maior não é o Ministério Público, o que diz muito, né? Nosso interlocutor maior nos conflitos de habitação é a Defensoria Pública. E também é curioso, porque nós temos pouquíssimas... Eu fiz um estudo empírico sobre o perfil de litigiosidade em matéria de moradia no município do Rio de Janeiro, terminei no ano de 2016. Eu era coordenadora do núcleo de moradias à época, portanto eu tinha todo o acervo de conflitos de moradia do município do Rio de Janeiro. Eram 923 demandas à época, e de 923 demandas, 11 eram coletivas. Todas as demais eram individuais. E mesmo estas coletivas, elas morreram na praia, porque você propõe uma ação coletiva para proteger o direito fundamental à moradia da comunidade do Alemão. Tá bom, o que é comunidade do Alemão? Essa casa aqui está ou não está na comunidade do Alemão? E aí, dentro da comunidade do Alemão, haverá quem queira sair, quem queira ficar, quem queira receber aluguel social, quem queira programa Minha Casa Minha Vida, quem não queira nada, quem queira, né, quem queira ir morar na praia em Ipanema, haverá de tudo, né? Então, nesse campo, por exemplo, de moradia, civis públicas caíram absolutamente em desuso, porque elas morriam no início, né? Não avançavam. Em outros temas ambientais e tal, o TAC se apresenta. Eu acho que o TAC, desembargador Inês, é um instrumento muito importante, muito útil. Agora, ele tem que ser entendido num contexto de negociação, efetivamente. Sim. Né? Sim. E, por vezes, não é isso que se põe. Mas um segundo elemento, e essa já é uma sofisticação para o TAC, é que o TAC sofre o mesmo risco que a demanda em si. Ou seja, você celebra um TAC hoje, 2019, setembro de 2019. As condições econômicas são umas, as condições da cidade, disso, daquilo outro. Você celebra um TAC em matéria ambiental, por exemplo. Então, isso envolverá atividades da administração que vão durar 2, 3 anos. Né? Daqui a um ano, as condições podem ter mudado um pouco. Então, é preciso que o TAC tenha alguma estrutura de acompanhamento. Né? Quer dizer, como é que estão avançando as providências relacionadas ao cumprimento daquele TAC. Né? Isso era uma atividade interessante. Isso me lembra, existe uma experiência bacana, a Corte Constitucional da Colômbia particularmente trabalha com isso, que é de jurisdição supervisora, e aí você tem uma estrutura, no caso deles até na Corte Constitucional, que empreende exatamente a supervisão dessas tentativas de composição amigável. Então, talvez nós devamos pensar em refinar o TAC para que ele tenha estágios intermediários de apreciação. Né? Isso talvez fosse interessante para o próprio judiciário, porque quando ele fosse chamado a dizer se o TAC foi cumprido ou descumprido, ele teria esta ferramenta. Olha, esse TAC compreendia 4 etapas distintas, a etapa 1 foi atendida, a 2... Né? Então, acho que talvez esse seja um caminho de evolução aí interessante. O professor parece que tem algumas observações. I had two questions. You were speaking about fragmentation, and you raised 2 points. First of all, I think it was that case with the landslide. There were 127 class actions, and then there was this case with the garbage, with the trash, 5 class actions. Is there no... Because in most of the European class action system, there is a mechanism to consolidate these actions. You cannot bring 127 class actions regarding the same problem. They will be consolidated, okay? They have to come together. That's the first point. The second point, in all of the European class actions, you also have a solution for the problem, and that was the second point. You have a class action, and on the other hand, you have a lot of individual litigation going on. Okay, for example, based on the Belgian system, if you have a class action, all the individual actions will automatically be suspended if the scope of the individual action is the same as the collective action, and then it's up to the individuals to opt out or not to opt in.
If they, for example, do not opt out, they belong to the class action and they cannot pursue their individual claim anymore. If they opt out, then they can pursue their individual claim. So there's no mechanism here in Brazil that deals with this. Or am I wrong? Não é obrigatório. Bom, enfim, existe uma jurisprudência já consolidada que, me lembro, é uma referência do ministro Fux ainda quando estava no STJ, onde ele dizia que o microsistema de ações coletivas não impede o manejo das ações individuais. Então, a percepção é de que, pelo menos a percepção ali declinada, é de que a coexistência das dos dois tipos de demanda favorece o atendimento a uma determinação constitucional que é a da garantia do acesso à justiça. Eu tenho sérias dúvidas em relação não só à conclusão, né, da conveniência de coexistirem as duas coisas, como também de que isso seja o que melhor serve à garantia de acesso à justiça. Depende do que você entende por acesso à justiça. E mais, penso que a coexistência das duas demandas, em alguma medida, favorece o administrador mal intencionado. Porque se ele tem decisões judiciais em sentidos contrários na demanda individual e na coletiva, isto lhe permite mais 10 ou 15 anos de discussão. Então, acho que, embora essa compreensão de que as duas demandas devam coexistir tenha sido cunhada no início da civil pública, com a ideia de favorecer que as pessoas possam buscar reparação e tal, talvez já esteja na hora da gente reconsiderar isto. Bom, existe algum mecanismo processual que permita reunir? Até existe, né? O Código de Processo Civil de 15 prevê, por exemplo, que você possa reconhecer a conexão entre as demandas, o risco da superveniência de decisões contraditórias entre si e, portanto, você possa reunir a demanda. Mas aí entra um outro fator, que é um fator que eu diria cultural, que é o de que, nesse caso das chuvas, por exemplo, professor, nós pedimos a reunião das demandas, né? Porque a argumentação da prefeitura era: eu preciso estabelecer uma ordem de prioridade, né? E eu não quero conviver com o risco de ter que atender primeiro a comunidade com 26 casas, porque tem uma sentença judicial, e deixar a Rocinha com 200 mil casas para o final, né? Eu preciso entender qual é a racionalidade disso. Então, nós pedimos para reunir, mas ninguém quis, né? O juiz que tinha uma civil pública, ou 3 ou 5 no seu cartório, diante da possibilidade de ter que julgar 127, ele disse: não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E aí não conseguimos reunir. E aí o estudo que a gente começou a desenvolver lá no Centro de Estudos da Procuradoria, que eu acho que vai ser muito interessante, a gente está fazendo a análise de o que deu. Porque, imaginem, as chuvas foram em 2010, as demandas foram propostas ao final de 2010, pelo menos a fase de conhecimento de quase todas elas já acabou. Então, nós estamos mapeando agora o que deu dessas demandas. Quantas foram julgadas procedentes, quantas foram julgadas improcedentes, quantas foram julgadas procedentes em parte, qual o número de habitantes em cada qual, para a gente fazer uma análise empírica que evidencie o que a gente intuitivamente já vê, que há uma distorção absoluta nesse tipo de abordagem. Então, em resumo, mecanismo processual existe. Com um pouco de engenharia criativa, eu diria que sim, mas aí acho que o elemento cultural ainda prevalece, porque fato é, e nisto eu sou solidária com os julgadores, e não é porque eu estou na escola da magistratura, mas fato é que nas civis públicas tem-se posto questões de altíssima complexidade. Civil pública para discutir política pública não é uma coisa simples. E não é simples, quer dizer, se funciona mal, muitas vezes, não é porque o administrador é intrinsecamente mal, é porque o problema é difícil.
Né? Esse mito de que todo gestor é intrinsecamente mau, é o Leviatã, isso é uma bobagem, isso é uma simplificação. O gestor, ele quer ser bem sucedido, porque ele vive de sucesso para ser reeleito. Né? Ele quer ser bem sucedido, ele não é intrinsecamente mau. Né? Mas os problemas são difíceis. Os problemas são difíceis. Então, assim, o julgador, ele também... Gente, o que eu faço com o morro que está ruindo nesta comunidade? Aí você chega e diz assim, olha, que tal decidir sobre mais 126? Não, ele não quer, é natural, natural. Né? Então, assim, o que a gente precisa é repensar se a solução efetivamente é transferir para o julgador uma decisão dessa natureza. Né? E talvez não seja, talvez não seja.